Se você fizer isso por 1 ano, você já muda de vida. Você consegue quitar suas dívidas, montar reserva, investir, quando você vai ver, filho, a pobreza já ficou pra trás. Porque você já não deve mais nada pra ninguém e tá com dinheiro investido em patrimônio. A pessoa inteligente, ela usa o dinheiro que ela ganha pra investir, pra montar patrimônio e pra curtir. E tudo isso se resolve com educação financeira. Só que aí você fala pra pessoa, assiste um podcast de educação financeira. 1 hora? Você é louco? Você acha que eu tenho tempo pra isso? Então vai, ô anta. Só que vai lá assistir 12 horas por meio de Big Brother, torcendo pro cara ganhar 1,5 milhão. Ai, tomara que ele ganhe. Você pobre continua aí lascado. Se você tá acostumado, se você não tá tão incomodado em ser lascado, você não vai ter aquele brilho, aquela força de vontade de fazer as outras coisas que eu vou falar. Você vai ter que trabalhar, vender se você não começar a fazer isso. Uma pessoa que quer construir esse pilar de multiplicar. Ganhar, guardar e multiplicar. Qual que é o primeiro passo, depois o segundo? O que ela pode começar a fazer? Primeira coisa, você tem que ficar... Vamos lá, aí eu vou falar como eu falo pro meu público, mas isso vale pra quem não é pobre necessariamente também. Você tem que ficar de saco cheio da situação em que você se encontra. Tem que ficar inconformado. Por quê? Porque a gente se acostuma com a pobreza. Ah, o pobre não tem jeito, o pobre quando nasce pobre vai morrer pobre, é isso mesmo, porque de cima, tinha até a música, né, bom chimom bom, né? O de cima sobe, o de baixo desce, né? Não tem o que fazer. Se você botou na tua cabeça isso, é isso que você vai ter mesmo. Quem fala muito disso é o Napoleão Hill, nos livros dele, né? No livro Quem Pensa Enriquece, ele fala que a primeira coisa tem que haver um desejo ardente por mudança dentro de você. Cara, eu preciso mudar, eu não aguento mais, não é justo. Do inconformismo. Por quê? Porque eu vou falar outras coisas aqui, só que se essa aqui não for o teu ponto de partida, se você tá acostumado, se você não tá tão incomodado em ser lascado, você não vai ter aquele brilho, aquela força de vontade de fazer as outras coisas que eu vou falar. Então, primeira coisa, eu tô cansado. Eu quero ter uma vida de qualidade porque eu trabalho tanto quanto todo mundo e não mereço essa vida miserável que eu tô. Então, ficar de saco cheio. Segunda coisa, estudar sobre educação financeira. Tem que estudar. Duda, mas eu não gosto de ler. Assista podcast. Se você não quer ler livro, assista podcast, assiste um vídeo como esse. Tem um monte de documentário desse tipo de educação financeira na internet, né? Vai estudar. Por quê? Porque quando a gente estuda, a gente começa a ver os erros dos outros e os nossos também. Esse é o ponto principal. Você tem que estudar sobre educação financeira. Educação financeira não se aprende com a vida, se aprende estudando. Se educação financeira se aprendesse com a vida, todo idoso seria rico. E não é o caso, né? Então, estude. Tá, trabalhe pra caramba. Trabalha pra caramba. E aí que eu trabalho pra caramba, né? Tem gente que vai falar, não, você não tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar certo. Se você quer ter resultados acima da média, você tem que fazer mais do que todo mundo faz. Ah, Duda, eu já trabalho CLT aqui 8 horas por dia. Parabéns, filho. 90% do Brasil também faz, tá todo mundo cagado. Se você quer ter um resultado maior, você tem que ir além do que todo mundo faz. Então, trabalhe mais. Se esforce, faz renda extra, vai vender doce. Então, faça renda extra. Começou a fazer renda extra, ganhar uma grana, quite suas dívidas, monte a sua reserva de emergência e comece a investir. Trabalha, vida simples, não gaste, use esse dinheiro para quitar suas dívidas, montar uma reserva de emergência de pelo menos R$3.000, já quebra um galho. O canal de rico, vamos dizer assim, ele vai falar, a reserva de emergência tem que ter 6 meses do seu custo de vida. É o ideal, eu entendo. Só que se o custo de vida do cara é 3 pau, 6 vezes 18, R$18.000. Você desanima o cara, fião, 3 mil. Cara, faz Uber aí por 3 meses, você já consegue juntar 3 pau. Matou, montou reserva. A maioria dos problemas se resolve com 3 mil. A não ser um baita problema. Caramba, nossa, pegou fogo, aí lascou. Mas uma bateria do carro que queima, um pneu que fura, uma geladeira que estraga, um disjuntor que zoa, o chuveiro, sei lá, tudo se resolve com 3 mil. E qual que é a ideia da reserva de emergência? Você tem um dinheiro reservado, por isso que a reserva é reservado para emergência. Deu ruim? Você não precisa de cartão de crédito, você não precisa de empréstimo, você não precisa de agiota, você não precisa pedir pro teu pai. Por quê? Porque você tem uma reserva de emergência. O que é independência financeira? Independência financeira é quando você já tem tanta grana investida que você não precisa nem trabalhar mais e já consegue viver. A independência financeira tem a ver com você conseguir viver sem depender dos outros, inclusive trabalho e INSS. Você já pode ter uma cabeça de alguém que tem independência financeira desde já. Como? Tem numa reserva de emergência. Total. Não vou depender de dinheiro dos outros, não. Eu vou ter minha reserva de emergência, porque se der ruim, eu não vou precisar correr pro banco pra fazer empréstimo. Você ainda não tem independência financeira, mas você tem uma cabeça de alguém que não é dependente financeiramente, que é o problema do brasileiro. Se tudo der ruim, eu tenho limite. Se tudo der ruim, eu parcelo no cartão. Se aquele cartão estourar, eu faço outro cartão. Exato. Tá sempre dependendo de dinheiro dos outros. A ideia aqui é você ter
ter seu pé de meia para que você se vire nos 30 você, sem depender de dinheiro dos outros, né? Então aí você começa a juntar para quitar dívida, investir e montar sua reserva de emergência. E isso não é complicado. Não vou falar que é fácil, vai ter que ter esforço. É o ano do cão. Como é que você faz para ser tão rico, hein? Daí ele falou, vou te dar 3 dicas. Abra a torneira, feche o ralo e diminua o seu nível por 6 anos, se não me engano. O que ele quer dizer? Abra a torneira, dinheiro entrando, trabalhe mais. Tem que entrar dinheiro, tem que entrar. Vai fazer Uber, vai vender doce, vai vender semi-joia, vai ter que fazer mais coisas. De rendas diversas. Abra a torneira, pra entrar grana. Boa. Só que fecha o ralo, não deixa, que tem a ver com aquilo que eu falei. A pessoa que tem mentalidade pobre, ela manda o dinheiro pra mão dos outros. Não manda pra dinheiro de ninguém, caramba. É teu, você trabalhou, bota na conta, é teu, junta. Gasto inteligente. Então, fecha a torneira para que toda essa água não escorra pelo ralo indo embora. E diminua o seu nível por 6 anos. Só que o que eu vou falar? Se você fizer isso por 1 ano, você já muda de vida. Você percebe que você topou fazer 1 ano do cão. Quantos de nós não tivemos que estudar, trabalhar e fazer faculdade por 4 anos nessa rotina? Em 1 ano, ralando, você consegue quitar suas dívidas, montar reserva, investir. Quando você vai ver, filho, a pobreza já ficou pra trás. Porque você já não deve mais nada pra ninguém e tá com dinheiro investido em patrimônio, entende? Então não é assim um negócio de, longo prazo, a vida é uma só, não quero perder, trabalhar a vida inteira. Você vai ter que trabalhar a vida inteira se você não começar a fazer isso. Porque quando você começa a juntar, investir, cara, se um cara desse, mano, se um cara faz um bico, que ele consegue tirar R$1.000 e investir, cara, daqui a 15 anos ele já vai ter uma renda passiva que dá pra ele parar de trabalhar, muito maior que a dos aposentados que trabalharam a vida inteira. Verdade. Todo o sistema conspira para que a gente seja burro pra caramba, lascado e pobre mesmo. Olha qual que é o planejamento do sistema. Eu nasço, estudo até 22 anos, dos 22 até os 65 anos eu trabalho, e com 65, se tudo der certo, e é o que tudo indica, não vai dar certo a aposentadoria, o INSS aqui no Brasil, você vai conseguir uma aposentadoria de 2.000, 3.000. Que planejamento é esse? Que não paga nem o plano de saúde lá na frente. Então, quando você começa a investir, e isso deveria ser ensinado na escola, você consegue antecipar muito o fim da sua jornada de trabalho. Pega um cara aí, um cara novo, que tem 20 anos. Se você começar a investir R$1.000 por mês, com 35, 40 anos você pode se aposentar, filho. E viver só de renda pelo resto da vida. Só que as pessoas não fazem isso, porque tem mentalidade de pobre e usa todo o dinheiro que ganha para consumir coisas e mandar o dinheiro para mão dos outros. E assim ele continua sempre sem patrimônio nenhum e vai ter que trabalhar até 70 anos, porque a cada ano que passa aumenta o tempo da nossa aposentadoria, né? Cara, quando chegasse a nossa vez com 60 e pouco, você vai estar, daqui a pouco... 100zão. 100 anos. Depois que morre, mais 5 anos você vai conseguir se aposentar. Daqui a pouco vai ser assim, pra dar certo, né? A pirâmide do INSS, né? Eu diria isso, mas o principal de tudo, Guilherme, é estudar. Estudar sobre educação financeira, estudar sobre investimento, não é complexo. Se em 1 semana você consegue, se você se dedicar por 1 mês pra aprender isso, cara, tua cabeça vai mudar. E assim, naquela época não tinha tanto podcast. Hoje, um podcast também pode mudar a chave da pessoa. Estude, nem que seja 1 livro só. É o teu dinheiro que você vai multiplicar, não é o dinheiro dos outros. Leia, assista podcast, a tua cabeça vai mudar e quando você perceber, você vai ver, caramba, velho, como que eu fui burro por tanto tempo, né? Como é que eu gastava dinheiro com tanta idiotice? Fazer tanta vez. E sempre a pessoa vai falar, né? Quando ela começar a investir, 2 coisas que eu tenho certeza que vai acontecer. Primeiro, ela vai amar investir. E segundo, ela vai ficar triste por não ter começado antes. Quem não sabe dizer não para os pequenos desejos, nunca vai alcançar as grandes conquistas. Se você é um cara que fica falando sim para tudo que te aparece, você nunca vai ter uma grande conquista. Ter uma casa própria, poder fazer uma viagem top com a tua família, ter investimento a ponto de você começar a mirar na independência financeira e não ter que trabalhar até 70 anos. Se você fica gastando, eu vou no shopping, eu vou no cinema, eu vou no sushi, eu vou no churrasco, vou fazer, você gasta pra caramba, só que você nunca vai ter grandes conquistas. Você vai ter algumas experiências legais, que são válidas. Só que equilibra isso, né? Exatamente. A pessoa burra, ela gasta tudo que ela ganha porque a vida é uma só. A pessoa inteligente, ela usa o dinheiro que ela ganha pra investir, pra montar patrimônio e pra curtir. Tem que ter um equilíbrio aqui. E quanto mais você investir, mais rápido você vai chegar na fase que você vai poder só curtir de verdade mesmo e não precisar mais trabalhar tanto, né? Eu acho que a simplicidade, ela é muito importante para você enriquecer e não perder a simplicidade é importante para você não voltar a empobrecer. Por quê? Porque tem gente que vive uma vida simples e aí ganha grana. Ganhou grana? Começa a meter o louco. O cara não come mais arroz e feijão. O cara come risoto, sei lá de quê, com uma carbonara. Tudo bem, é pra curtir. Mas essa é uma visão minha, tá?
Mas, cara, eu não abro mão de fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer, mesmo quando eu era pobre. Não deixo de ir de terça-feira, por exemplo, comer pastel com a minha esposa na feira. É bom demais, sabe? Então eu acho que isso tem um pouco a ver com a sua personalidade. Você tem que saber quem você é e não deixar que o enriquecimento tire a sua simplicidade e a sua personalidade. E tudo isso se resolve com educação financeira, contando educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e faculdade, 16 mil horas mais ou menos estudando para ter um emprego e ganhar dinheiro. Só que aí você fala pra pessoa, assiste um podcast de educação financeira. Nossa, 1 hora? Você é louco, você acha que eu tenho tempo pra isso? Então vai, ô anta. Você trabalhou quase 20 mil horas pra ganhar esse salário aí quando a gente fala pra você ler um livro pra ser mais inteligente com essa desgrama aí, você acha que é muito. Só que vai lá assistir 12 horas por meio de Big Brother, torcendo pro cara ganhar 1,5 milhão. Ai, tomara que ele ganhe. Você é pobre e continua aí lascado. Caramba, você é burro. Então, traz a responsabilidade. Então, eu leio muito pra aprender coisas que eu não sei. Você não pode vir direto pra fase de usufruir. Você tem que passar pela fase de acumular. E 2, 1 hora você tem que sair dessa parte pra vir pra cá. Porque tem gente que começa a ficar tão ganancioso que o cara quer 10 mil. Aí depois, não, 10 mil não é o que eu queria. Na verdade, eu preciso de 100. Aí 100 mil. Não, na verdade, eu preciso de 100, eu preciso de 300. Aí 300, não, cara, na verdade hoje 300 mil você não compra nenhuma casa, eu preciso de 1 milhão. E a vida tá passando. E aí, 20 anos já passou e você não tá curtindo. Então você estabeleceu algumas metas, sabe? Vamos curtir,